Olá, crianças! Olá, crianças! Como vocês estão? Passaram bem? Hoje nós estamos na nossa terceira aula e a última desses dias que nós passamos juntos aqui. Foi legal? Você gostou? Eu também gostei. E você? Você gostou? Amei! Eu amei! Hoje nós estamos aqui para dar sequência à aula. Ontem nós falamos sobre a última ceia. Lembram? Sim, falamos sobre a última ceia e nessa ceia, nesse jantar especial, nesse jantar de Páscoa onde Jesus estava participando, ele mudou e deu um novo significado, a saber, a nova aliança que nós temos com ele através do seu sangue. Isso é muito legal. Só que vamos dar sequência a essa história que nós falamos ontem? Vocês sabem o que aconteceu depois de haver ceado, depois que ele estava naquele jantar com seus amigos? Vocês sabem? Você sabe, Cita? Você sabe o que aconteceu depois? Sim, eu sei. Eles foram para um outro lugar. Isso mesmo. Jesus ele foi até um jardim para poder orar. E chegando lá, ele pediu para seus amigos ficarem orando enquanto ele se retirava para ter um tempo com Deus. E vocês sabem o que aconteceu? Quando Jesus voltou, ele viu que os seus amigos estavam o quê? Orando! Não! Eles estavam dormindo. Eles não conseguiram ficar orando no tempo que Jesus havia pedido. Mas Jesus orou. Ele voltou e ele continuou orando até que ele foi surpreendido por alguns soldados, alguns guardas. Sabe o que eles foram fazer lá? Não! Eles foram atrás de Jesus para prendê-lo. Eles estavam acusando Jesus, sabe do quê? De blasfemar contra Deus. E aí, os soldados pegaram Jesus e levaram diante do governador, e o nome do governador era Pilatos. Pilatos! Isso, Pilatos. E aí, Pilatos viu que Jesus era inocente. Mas aí, o povo, a multidão em volta, começaram a falar, e começaram aquele burburinho. E todos eles estavam pedindo que Jesus fosse castigado. Castigado por um crime que ele nem cometeu. Mesmo o Pilatos sabendo que Jesus era inocente, ele pergunta para a multidão e os soldados mesmo que estavam ali, todos estavam acusando Jesus. E falaram que ele estava merecendo, sabe o quê? A morte. É, a morte. Mas merecer a morte por algo que ele nem tinha cometido? Jesus não tinha pecado, ele era inocente. Mas ele foi condenado à morte. Colocaram uma coroa de espinho nele, porque as pessoas falavam que ele era rei dos judeus. E rei usa coroa. Só que os soldados, para ficar zombando de Jesus, colocaram essa coroa e falaram que ele era o rei dos judeus. Mas, além disso, Jesus ele teve que carregar uma cruz muito pesada. Era como se fosse... Eu sei. Castigo. Isso, era como se fosse um castigo. E Jesus teve que carregar aquela cruz, levar aquela cruz muito pesada. E ele teve que levar até um monte chamado Calvário. E foi nesse monte, Calvário, que Jesus passou por o pior momento que ele teve. Ele foi condenado à morte, e à morte de cruz. Mas sabe, Cita, naquela época, a morte de cruz era a pior morte que poderia existir. E alguém ser condenado com a morte de cruz, então era o pior dos piores bandidos. Só os piores é que mereciam essa morte. E aí Jesus, inocente, ele chega até no Calvário e lá ele é crucificado. Eles furam os pés de Jesus, as mãos de Jesus para poder pendurá-lo na cruz. Quando eles erguem aquela cruz, ele está diante, entre dois bandidos também. Só que aqueles dois bandidos estavam ali porque eles mereciam. Eles foram castigados, eles cometeram algo que não poderia acontecer. Mas Jesus estava ali inocente e ele foi. Mas sabe por que ele foi? Inocente e condenado por algo que não fez. Que injusto!
Ele foi porque ele tinha um propósito. Deus mandou ele para essa terra para que ele desempenhasse uma função. E ele, por obediência e por amor, ele aceitou. Ele sofreu, foi muito dolorido e sofreu muito. Mas ele não sofreu tanto do tamanho do amor dele por nós. O amor dele é muito maior e foi por isso que ele aceitou morrer naquela cruz. Estou entendendo. Antigamente, eles matavam cordeirinhos para que pudessem ser sacrificados no lugar dos erros de alguém, para que eles fossem perdoados. Muito bem. Vocês lembram, crianças, que lá na primeira aula nós falamos sobre isso? Que lá antigamente era necessário sacrifícios. E os cordeirinhos, as ovelhinhas, elas eram sacrificadas para que os pecados eles fossem perdoados, para que eles fossem purificados. E dessa maneira Jesus ele aceitou também ser sacrifício. Só que não por conta de pecados de um ou de outro ou de quem estivesse fazendo aquele sacrifício, mas ele aceitou ser o sacrifício que mudou toda a história. Ele foi o sacrifício que cessou aquela história de que os cordeirinhos tinham que morrer para que os seus donos, para que as pessoas que ofereciam sacrifício fossem perdoadas. E é por isso que a gente fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Uau! É por isso que nós entendemos que Jesus se ofereceu como sacrifício. Olha que legal! A partir de então, não mais teve sacrifícios, não mais teve morte de ovelhinha, de cordeirinho para que os pecados dos seres humanos fossem perdoados. Mas Jesus, quando morreu, ele perdoou o pecado de todo mundo. O meu também. O seu. E é por isso que nós temos que agradecê-lo, porque Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro do Deus vivo, ele morreu, ele foi sacrificado para livrar o mundo todo do pecado. Eu agradeço a Jesus, mas eu merecia morrer, não ele. Eu desobedeço. Ele não. Que triste. Depois da morte de Jesus, o corpo dele foi enrolado em alguns lençóis, alguns tecidos e foi levado até um túmulo. E aí, você sabe como eram os túmulos daquela época? Hoje existem cemitérios onde nós vamos, onde nós enterramos os nossos entes queridos, nossos familiares. E tem uma construção que fica a casinha do corpo da pessoa que morre. Naquela época, não era assim. Naquela época, as pessoas eram colocadas em túmulos, mas eram como se fossem umas cavernas. Muitas existem até hoje. Cavernas feitas em rochas. E Jesus... hoje se constrói. E Jesus, ele foi colocado numa caverna. E lá ele estava todo envolto, Colocaram ele. A porta daquela caverna não tinha porta, Sabe como eles fechavam? Eles colocavam pedra e eles rolaram uma pedra muito grande para fechar aquele tubo. Para não precisar, para não poder ter acesso mais dentro dele nem fora. E homens empurraram aquela pedra super grande, super pesada e eles deixaram ali. E como se não bastasse, ainda colocaram um soldado muito forte, um soldado muito valente na porta dessa caverna, para ter certeza que não aconteceria nada com o corpo de Jesus. E aí, todos foram para suas casas, era numa sexta-feira, todos muito tristes. Afinal, o amigo deles, Jesus, havia morrido, aquele que eles tinham como mestre. Eu já perdi pessoa da minha família e é muito triste. Ora, os amigos de Jesus estavam tristes. Passando 3 dias, algumas mulheres, amigas de Jesus, foram até o túmulo de Jesus, até essa caverna, para perfumar o corpo de Jesus. Nós sabemos que quando a pessoa morre, ela tem que ser enterrada, porque senão o corpo dela fica fedido. E aí, essas mulheres foram para preparar o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus. Afinal, era tudo que elas tinham do mestre. Mas
Sabe o que aconteceu na manhã desse terceiro dia? Na manhã desse domingo? Não. Isso mesmo, terremoto. E esse terremoto, ele girou aquela pedra que estava no túmulo de Jesus. Aquele túmulo foi aberto. E os guardas? Caíram no chão, como se estivessem mortos, afinal o susto foi grande. E aí, essa pedra ela foi removida. E quando as mulheres chegaram lá, sabe o que elas viram? O corpo de Jesus. Não, elas viram o túmulo vazio. Não tinha mais ninguém lá, Jesus não estava deitado. Quando elas olharam do lado, elas viram dois anjos, elas viram os anjos ali. E sabe o que os anjos falaram? Ele não está aqui. Uau, imagine a cena só. Mas eles falaram, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Uhul! Ressuscitou. E aí os anjos falam, vão, contem essa notícia, vão e contem essa boa nova, vão e espalhem que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Fala comigo. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Deus, que é todo-poderoso, Deus que faz o impossível, ele permitiu que Jesus voltasse à vida. Mas, sabe, assim como essas mulheres que foram, que contaram, que espalharam essas notícias, eu e você, eu também, e você também, temos que falar também para as pessoas, falar para todos que Jesus, ele ressuscitou, ele morreu sim para perdoar os nossos pecados. Lembram? Ele foi sacrifício. Então os nossos pecados, eles foram perdoados, mas ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver uma nova vida de acordo com o que ele nos ensina. Uma nova vida, e não somente uma nova vida aqui, mas uma vida eterna. Ele nos dá a chance de termos uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Muito lindo isso que Jesus fez por nós. Essa é a verdadeira celebração da Páscoa. Que Jesus morreu, mas ressuscitou. Muito legal tudo isso, muito legal. Mas Jesus ressuscitou e foi para onde? O que aconteceu? Aí as mulheres foram contar essa novidade aos seus amigos, né, aos outros amigos de Jesus, porque assim como elas ficaram felizes, eles também tinham que ficar felizes, afinal eles não sabiam da notícia, eles estavam tristes. Mas eles souberam que Jesus não estava mais lá, que havia ressuscitado. E aí Jesus ele aparece na casa de alguns dos seus amigos. E lá ele conta que ele está vivo, conta do que ainda ele tem que fazer, algumas coisas, como acontecerão algumas coisas. Ele dá algumas orientações. Claro que alguns tiveram medo. Acharam ser um fantasma. Alguns não acreditaram de início. Que mas depois surpresa! Eles viram que era Jesus. Eles viram que era Jesus. Uau! E aí Jesus sai e vai levando eles, subindo outro monte. Voltaram a seguir o mestre. Que alegria! Subindo um outro monte, Jesus leva eles lá em cima. E aí ele começa a falar que ele subiria aos céus, que ele voltaria. Mas que nesse tempo, aquilo que ele fez aqui, aquilo que ele ensinou aqui na terra, nós, os seus amigos, os seus discípulos, tinham que continuar pregando as coisas boas, tinham que continuar fazendo as coisas corretas, falando do reino de Deus. E ele mostra em cima daquele monte uma cidade, que era Samaria. Ele fala assim, comecem em Samaria, em Judeia, vão para Jerusalém, até os confins da terra, até todo lugar da terra. E aqui chegou essa palavra, aqui chegou até a minha vida, até a tua vida, até a nossa casa, até a nossa cidade, essa notícia. Só que essa mensagem também é para a minha vida, para a tua vida e para a sua vida. Nós temos que continuar anunciando essas boas obras, anunciando essas boas novas que Jesus começou falando aqui. Aquilo que ele fez, nós temos que imitá-lo e fazê-lo também.
Uau, que história mais linda! Eu entendi que foi por mim. Jesus morreu por mim, me deu a vida. E isso não merecia, mas eu quero agradecer. E tudo que eu posso fazer é continuar aqui na terra fazendo o que ele me ensinou. Tenho que viver para agradá-lo, e assim eu posso seguir o meu caminho e ir até ele o dia que ele voltar para me buscar. Esse é o maior amor que eu tenho. Isso mesmo, muito bem. Isso é a Páscoa agora? Lembra que lá o povo do Egito, eles foram ensinados a todos os anos eles lembrarem disso? Lembrarem que eles foram libertos da escravidão para a liberdade. Que através do sacrifício de um cordeirinho que aconteceu em cada casa, eles tiveram que passar, né, no alto das portas, e aquilo mostraria que eles serviam a Deus. Ali não tinha a condenação, que seria a escravidão, mas que eles foram libertos. Eu lembro. Então, depois de Jesus, eles também continuaram fazendo isso. Lembra que Jesus na ceia, na última ceia que nós falamos ontem, ele falou que quando eles participassem, quando eles comessem o pão, era para eles lembrar do corpo de Jesus? Jesus nem havia morrido ainda, mas ele sabia que ele ia ser açoitado, que ele ia ser maltratado, mas tudo isso ele fez por amor a nós. Ele se entregou como sacrifício. E a libertação não foi lá da escravidão do Egito, mas ele proporciona a libertação do mundo de escravidão, do pecado, um mundo de desobediência, um mundo de coisas que nos afastam do Senhor. E quando ele fala que a nova aliança é através do sangue dele, é isso que ele quis dizer, que hoje eu e você podemos ter uma aliança. O que é uma aliança? É uma ligação, onde nós temos que fazer, sim, a nossa parte, os nossos deveres, mas nós temos direito, e ele nos dá o direito de também sermos filhos de Deus. Não tem como esquecer algo tão lindo, né? Sim, e da mesma forma que o povo lembrava nessa passagem da escravidão para a liberdade, nós também continuamos nessa Páscoa, lembrando dessa Páscoa, não esquecendo dessa Páscoa, porque Jesus falou para nós não nos esquecermos daquilo que ele fez por nós. Então nós não podemos esquecer, nós comemoramos sim, nós celebramos sim, para a liberdade, para sermos livres através de Jesus Cristo. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu para nos salvar. E o coelho? Conforme o povo foi lembrando e comemorando, começou a ter pessoas que não acreditavam mais nisso, que não acreditavam no Senhor. E o coelho era considerado um animal da vida, da fertilidade. Assim como nós temos, por exemplo, o cachorro, que é o melhor amigo do homem, o cão, né, que é amigo, o coelho representava isso, né, a vida, a fertilidade. E como a Páscoa celebra a vida da escravidão para sermos livres, para termos uma vida livre, associaram isso à Páscoa. E os chocolates também colocaram depois? Também, lembrando que assim como no Natal foram colocados mais itens para ser comemorado, a Páscoa também. A Páscoa verdadeira é a ressurreição do Filho de Deus, ressurreição de Jesus Cristo. E os ovos, há muito tempo atrás, eles pintavam, né, os ovos das galinhas, eles recheavam, né, com algumas coisinhas, com amendoim. Eu, quando era criança, na escola a gente fazia isso. Colocava amendoim, pintava e dava de presente, como uma forma de carinho. Até que alguém teve a ideia de fazer nesse formato de chocolate. Quem fez isso foi muito esperto, acertou muito, porque eu gosto de ovo de chocolate, você gosta? E acabou que tá virando tradição. A gente compra, a gente ganha, e é muito bom a gente comer ovo de chocolate. Receber de alguém que mostra carinho pela gente. Também é bom a gente dar. Mas que a gente não esqueça que o maior significado é que Jesus deu a vida dele para que nós tivéssemos vida. Para que eu e você hoje tenhamos vida. Então, se perguntar para você, o que você ganhou de Páscoa? Sabe o que você vai falar? Na Páscoa eu ganhei vida! Isso, nós ganhamos vida. Não foi fácil o que Jesus fez. Não foi fácil carregar aquela cruz pesada. Não foi fácil ele morrer, sendo inocente.
E é por isso que nós falamos que não é o coelhinho que morreu na cruz, não é o símbolo da Páscoa o coelhinho, mas o símbolo da Páscoa é o cordeirinho, porque Jesus se fez como cordeirinho. Jesus, ele foi o último cordeiro que foi morto em sacrifício, um inocente sendo sacrificado para que outro pudesse viver. Ele salvou o mundo por amor. Tudo isso por amor. Sabe, quando ele subiu aos céus, ele falou que ele voltaria para buscar aqueles que andassem de acordo com o que ele havia falado, aqueles que seguissem os seus passos. E ele, quando voltar, ele vai levar com ele aqueles que assim fizerem. Por isso, eu e você temos que ser fiéis a ele, obedecer todos os seus ensinamentos, porque o que ele fez por nós foi a maior prova de amor que alguém poderia nos dar. É muito bom, né? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado pelo seu grande plano de resgatar o homem. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, que venceu a morte, que ressuscitou, que perdoou os nossos pecados, mas que hoje nos dá a oportunidade de nós vivermos uma vida direcionada por Ti. Nós te agradecemos por todo o sacrifício, nós te agradecemos pelo Teu grande amor para conosco. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, que nós possamos todos os dias estar Te agradando e andando naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, pegue aí o seu kitzinho de hoje, nós vamos fazer a Meu está aqui do lado, eu fiz todos os dias. Isso mesmo. Aqui estão os itens de hoje. Confere se você tem todos aí. Vamos começar utilizando esses palitinhos. Com esses palitinhos, nós iremos formar uma cruz. Lembra que foi em uma cruz que Jesus morreu? Nós iremos montar uma cruz, olha só. Uma cruz, e para poder fixar essa cruz, não iremos colar, mas nós iremos amarrar. Pegue o seu barbantinho, fixe a sua cruz, como ela deve ficar, e vamos amarrar para deixar bem presa, certo? Enquanto você estiver fazendo, você vai ver que não é fácil. Não é fácil prender, mas lembre que Jesus, ao carregar a cruz, também não foi fácil. Foi muito difícil ele carregar aquela cruz. Aquela cruz estava muito pesada, porque ali estava o peso da nossa desobediência, o peso do nosso pecado. E não foi fácil também. Vamos dar um nozinho para poder deixar ela bem firme, certo? Lembrando que Jesus fez isso por amor. Olha só, o pirulito em forma de coração. Ele morreu na cruz por amor, a mim e a você. E essa pegada aqui, ó, mostra um rastro, vamos pensar um caminho, né? Aonde você vê uma pegada quer dizer que alguém passou por ali, o animal passou por ali. Mas antes eu vou pegar essa tesoura e vou cortar esses fios que estão sobrando. Muito cuidado aí na sua casa. Se a sua também precisa, você pede para o seu pai ou para sua mãe para poder fazer isso por você, tá bom? Vou cortar esse e esse outro que estão sobrando. Aí você escolhe um lugar. Eu escolhi essa florzinha que eu ganhei para fixar essa cruz que nós fizemos. Pode ser um livro, seus brinquedos, sua estante, uma cômoda, qualquer lugar que fique visível, que quando você olhar, você vai lembrar disso que nós falamos hoje. Deixa eu dar uma arrumada aqui nesse fiozinho. Lembrando que Jesus está vivo e ele nos ensina a andar no caminho que ele andou aqui, que ele nos mostrou. E quando ele subiu, ele falou que enviaria o Espírito Santo para nos ensinar, até que ele voltasse para nos buscar. Vamos fixar e não esquecer. Vou ajeitar aqui. Jesus está vivo, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas ele está vivo, 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 vivo.
o pirulito, nós vamos abrir e vamos devorá-lo. Enquanto isso, você pega essa patinha, essa pegada que mostra, né, o caminho de alguém, e você vai escolher um lugar também para fixá-la. Um lugar que quando você olhar ali, você vai lembrar do caminho percorrido por alguém. Só que nós não falaremos do coelhinho ou de algum animal, mas dos passos de Jesus, que eu e você temos que seguir. Certo, crianças? E agora vamos cantar! O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro, e vou dizer por quê. O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro, e vou dizer por quê. Ele é branco, tão fofinho, ele é puro, tão mansinho, mesmo se alguém nele bater. E a Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, quer saber por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer por quê? Ele é bom sem nada errado, ele é puro e tão manso até na cruz não reclamou. Ele não era o culpado, mas morreu por meu pecado, vida quer me dar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos à revisão? Jesus, ele foi condenado pelos pecados de quem? Os dele mesmo ou os do mundo inteiro? Pelos do mundo inteiro. Qual o maior amor do mundo? A ovelhinha que morreu para nos salvar? Ou Jesus que morreu para nos salvar? Jesus que morreu para nos salvar, deu a sua vida para nós vivermos a dele. Jesus subiu aos céus e prometeu que um dia virá buscar quem? Todo mundo ou aqueles que seguem os seus passos? Somente aqueles que seguem os seus passos. Quando as mulheres chegaram ao túmulo, o que os anjos falaram a elas? Roubaram o corpo do seu mestre? Ou ele não está aqui, mas ressuscitou? Isso mesmo, ele não está aqui, mas ressuscitou! Vamos cantar novamente? No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro
Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou.